Oi, bom dia a todos. Bem, através desse vídeo eu pretendo trazer a análise psicológica do filme Beekeeper com o ator Jason Statham, tá? E esse filme é bem interessante, que ele tem dois pontos principais. O primeiro é a crítica. Estou pegando o contexto psicológico e jogando no filme, tá? A primeira coisa é a crítica que o filme faz em relação à atualidade. O filme critica a falta de moral, a falta de honestidade, a corrupção frequente, a fama, o desejo, a gana de fama de qualquer forma, de riqueza, não importa. Aquele famoso ditado, os fins justificam os meios. Ou seja, se você deseja ter riqueza, não importa os meios que você emprega. O filme ele justamente critica isso, né? Porque a gente começa logo vendo o Adam Clay, que é o personagem do Jason, né? Do ator Jason. Ele tendo uma vida simples como apicultor, ele tem uma amizade muito bonita com uma senhora que mora numa fazenda. Não é exatamente uma fazenda, é uma casa meio isolada da sociedade, meio pro interior, né? Porque é cercada de florestas, é cercada de árvores, é uma casa linda, bonita, e o ambiente é bem paradisíaco até. E aí o Adam, ele alugou um depósito que essa senhora tinha, uma garagem que ela não usava, uma coisa assim, e começou ali a cuidar das abelhas dele, a fazer mel, trabalhar como apicultor, né? Então vemos dois personagens aí no início, o Adam como um homem simples, do interior, né? Não há muita presença de tecnologia nesse primeiro contato com ele, né? Muito simples, de poucas palavras, centrado no trabalho dele. E essa senhora que resolveu viver a aposentadoria dela, usufruir dessa aposentadoria no meio de um lugar mais tranquilo, de uma cidade mais pacata, mais isolada, né? E ela parece feliz vivendo nessa casa sozinha. E ele alugou o depósito dela para fazer as colmeias dele, né? Trabalhar, ou fazer mel e tal. Ele alugou parte do depósito lá que ela tinha. E eles parecem ter uma amizade muito sublime, muito linda. E eu posso chamar a atenção para um aspecto no começo que a gente observa: a sutileza dos sentimentos. Porque a psicologia defende e afirma que o silêncio também é uma forma de se comunicar. Que muitas vezes o silêncio pode carregar muitas palavras, muitas emoções, né? E é exatamente isso que a gente vê no diálogo inicial do Adam com a Heloise, que é essa senhora que vivia mais para o interior nessa casa, aposentada, né? A gente vê que eles têm um diálogo muito objetivo. Ele chega, ele começa coletando uma colmeia de vespas. O filme até então fala que as vespas são ruins para a natureza, porque elas matam as abelhas e estragam o trabalho das abelhas. E as abelhas é que ajudam a natureza a continuar, a dar flores, a dar frutos. As abelhas são primordiais no equilíbrio natural. E no começo o filme fala isso. E as vespas são esses seres que destroem a natureza, que destroem as abelhas e precisam ser eliminadas, né? E aí ele está coletando essa colmeia de vespas para depois eliminar essas vespas, porque essas vespas poderiam estragar, poderiam matar as abelhas que ele cultiva, que ele cuida, né? E aí ele sai desse depósito, depois ele coleta essas vespas num saco e ela chega para ele e fala: foi tudo bem, né? E ele, muito silencioso, ele encara ela por um tempo. Eu assisti esse filme 2 vezes, então por isso que eu pude observar com mais atenção. Ele encara ela por um tempo. Eu posso dizer que esse olhar, esse encarar, tem um diálogo ali, tem uma mensagem ali. E eu diria que é um diálogo de afeto, um diálogo de amor, de carinho. É um diálogo que transmite amor.
transmite carinho, transmite companheirismo, né? Eu acho que por mais que tenha sido uma cena curta, de uma duração muito pequena, eu acho que ela foi uma cena muito pesada, muito importante para o restante do filme. Eu acho que foi, na verdade, a cena mais importante do filme inteiro. Que eles se encaram, há uma troca de afeto no silêncio ali, como se dissesse... cada um provavelmente pode associar um diálogo diferente, mas eu entendi que aquele olhar de carinho, de amor que um transmite para o outro ali, teria uma amizade muito forte, uma admiração muito forte e, por que não, um gostasse do outro, né? Porque eu comecei a observar esse peso desse silêncio entre os dois quando assisti a segunda vez, porque ele fica pistola, ele fica muito possuído, ele fica muito irado quando ela morre. Então eu fiquei pensando, gente, essa amizade que eles têm ali no silêncio é muito mais forte do que aparentemente parece ser. E por que não uma relação afetiva, amorosa? Por que não? Por que não uma relação amorosa? Né? Eu depois, na segunda vez, eu falei, interessante. Porque eles se encaram durante um bom tempo, um olhar muito meigo, muito sincero, de entrega, e ele solta, depois de um longo olhar, você foi a única pessoa que se preocupou, que cuidou de mim. Eu acho que essa frase, encaixada ali, demonstrou claramente, poxa, uma pessoa que viveu a vida toda sem saber o que é ser cuidada, uma pessoa que passou a vida toda sem saber o que é ser amada, e aí encontra uma pessoa que cuida dela, que demonstra amor por ela, né? Então acho que essa frase, você foi a única pessoa na minha vida que cuidou de mim. E o cuidar de uma pessoa é um ato de amor. Então eu acho que essa senhora demonstrou para esse jovem, né, para esse homem, o que é o amor, o que é o carinho, o que é se preocupar. Então, na segunda vez que eu assisti o filme, eu prestei mais atenção nesse diálogo inicial que pode passar desapercebido por muita gente. Mas o silêncio é cheio de palavras ali. Tem muitas palavras ditas e não ditas. Essa frase, a gente está acostumado a ver filmes de romance que o cara se declara para a mulher, fala um poema, entoa dança para ela, canta. Mas o silêncio a gente quase nunca vê. Vocês já repararam nos filmes? Quase nunca esse olhar, esse gesto sem palavras. O corpo fala, o olhar fala, né? Então eu achei muito relevante, um dos pontos que eu gostaria de chamar a atenção para esse filme é essa relação amorosa que fica subentendida entre os dois. Na minha ótica, é uma relação afetiva amorosa. E talvez pela Heloise saber que é uma pessoa de mais idade, talvez ela ficasse um pouco contida em corresponder. Mas da parte do rapaz, eu percebo que ele parece muito interessado em dar um prosseguimento, tal que quando ela convida ele para jantar, ele se arruma para ir nessa janta, ele leva um presente para ela, né? Então eu acho que ali, naquela cena em que eles se encaram, há um amor ali, há uma troca. Só que talvez por parte dela, por ela já ter uma certa idade, ela não absorveu essa entrega da parte dele, né? E por que eu percebo essa entrega da parte dele? Por que eu percebi que realmente ele parece gostar muito dessa senhora? Porque quando ela morre, ele se revela. Ele já tinha se aposentado. Ele era um beekeeper aposentado. Ele não tinha que fazer mais missão nenhuma. Inclusive, ele optou por sair
dessa realidade de agente do governo, ele optou por ter uma vida pacata, longe da cidade, longe da maioria das pessoas, da tecnologia. Né? Só que a morte dela foi tão funda nele, embora ele não demonstre, foi tão funda que fez ele voltar ativa, inclusive matando os beekeepers atuais. Olha a força que a morte dela causou nele, a revolta, né? Então, e outro ponto que eu acho importante também é que provavelmente essa senhora tinha comentado que ela tem filhos com ele, porque os dois tinham uma amizade muito bonita. Então, provavelmente, ela soltou que tinha uma filha e um filho. Quando essa senhora morre, quando ele chega na casa e ele encontra aquela cena, ela morta, quando ele chega para jantar com ela, ela está morta, ele congela e fica sem ação. Aí a filha dela chega e fala, se ajoelha, se entrega. É a única vez do filme que ele se ajoelha para alguém. Porque ele percebeu que aquela moça era a filha dela. Ou seja, o respeito que ele tinha por essa senhora, o respeito que ele tinha pela família dessa senhora. E aí ele se ajoelha e se entrega. Aí depois descobre que ele não era o assassino dela, que a senhora cometeu um suicídio. E aí a filha desabafa com ele, chora, né, se emociona. E ali ele indiretamente coleta as informações para se vingar de quem foi capaz de tirar da vida dele a única pessoa, da vida dele que foi capaz de amá-lo, de cuidar dele. Gente, olha o peso disso. E aí ele conversando com essa filha dela, ele acaba conhecendo mais da história dela, dessa senhora, né? Que ela ajudava uma ONG. Provavelmente ele já tinha essas informações. O que ele não sabia é que ela foi hackeada, né? Provavelmente ele sabia que ela era aposentada, que ela ajudava uma ONG, que ela tinha uma filha, um filho, porque a amizade dos dois, eles já estavam um tempo trabalhando ali. Então, provavelmente essa senhora já tinha falado para ele da filha e do filho. Então ele está ali tomando café com essa menina, com a filha dela, e ela solta as coisas, né? Não, porque ela cuidava de uma ONG, não sei o que, ele fica assim. Eu acho que ele já sabia. O que ele não sabia é que essa senhora se matou por causa de uma invasão nas contas bancárias dela e da ONG que ela ajudava. E aí ele fica uma arara, né? Porque quem foi que matou a pessoa que me entregou amor, a pessoa que me amava e que eu queria justamente corresponder? Aí entra um aspecto, um tabu. Na atualidade, as pessoas associam pessoa de idade que não pode se relacionar com gente jovem, né? Mas na psicologia, a gente fala que cada caso é um caso. Nós não podemos generalizar. Tem casais com diferença de idade que dão muito certo. Tem casais com diferença de idade que têm interesse? Posso dizer que também. Mas cada caso é um caso. E o caso do filme deu a impressão que eles eram um casal. Só que, da parte da senhora, ela tentou manter um certo afastamento. Mas ele, pelo aspecto dele, por ele poderia dar prosseguimento em alguma coisa ali. E aí, quando ele viu essa possibilidade, ele foi correndo jantar com ela. E aí frustra. Imagina a frustração desse homem, né? A primeira vez que uma pessoa me ama, me entrega o amor, me entrega o que é o carinho, tiram de mim. Aí ele ficou uma arara, né? Ele ficou atacado. E aí mobilizou tanto ele que ele ele era um beekeeper aposentado, ele volta ativa, destrói justamente os beekeepers atuais, destrói tudo que ele encontra pela frente
E a raiva dele não diminui. Não diminui. E não sossega até que pega a cabeça da colmeia lá das vespas, né? E elimina ela. Desculpa, a gente dá uma parada que tá em obra aqui no vizinho. Desculpa, tá? E é irritante esses barulhos. Irritante, né? Enfim. Então, ele não sossega. É uma raiva que ele tem. Eu não digo nem que é um sadismo. É uma raiva que ele tem, o Adam Clay. E tem uma raiva tão grande que a gente vê claramente. Ele sai atropelando todo mundo pelo caminho. Ele sai atropelando todo mundo pelo caminho, gente. Né? Ele vai derrubando o dominó todinho, uma peça atrás da outra. Porque ele estava muito irado. e tem uma parte do filme que a Jeremy Irons, um outro ator maravilhoso, ele fala: por que você está fazendo isso? Desiste, você não estava aposentado, por que você não foi lá, manteve a sua vida lá sossegada no meio do nada? E ele fala: me chamaram para isso. Eu tenho fortes motivos para fazer o que eu estou fazendo. Ou seja, ele falou alguma coisa assim. Ou seja, realmente perder aquela possibilidade de amor mexeu muito com ele. A ponto de, inclusive, ele eliminar outros beekeepers. Vocês percebem a gravidade dessa perda? Porque ele eliminou não só vespas, ele eliminou abelhas também. Porque o que são os beekeepers? São abelhas. É uma organização clandestina, não assumida pelo governo, criada para conter abusos, né? Então eles agem nas sombras. Só que ele ficou tão irado que até outras abelhas ele eliminou, que os beekeepers eram do grupo dele, da profissão dele, ou seja, ele eliminou colegas de trabalho. Então, nisso a gente já coleta o suficiente para deduzir que ele realmente tinha um sentimento forte por essa senhora. Porque corrupção, golpes, existe aos montes por aí. Só que quando aconteceu com a pessoa que se tornou importante para ele não mediu esforços até se vingar, né? Então, um aspecto interessante desse filme psicológico, a relação desse jovem com essa senhora, esse amor que ficou aí subentendido, que passou provavelmente desapercebido por muita gente, mas agora vocês provavelmente, se reverem esse filme, vão prestar mais atenção. Né? Esse amor que aconteceu aí logo no começo do filme. A parte mais relevante do filme é justamente a profundidade desse carinho entre os dois. Eles tinham um carinho muito forte. Tal que quando ela está sofrendo o golpe, essa senhora está sendo hackeada, ela olha para ele. Ou seja, ela confiava realmente nele, só que ela não quis incomodá-lo. Né? Ela tentou resolver sozinha, sem incomodá-lo. Ou seja, isso é um gesto de confiança e de amor. Ela olhou para ele, ela confiava nele. Né? Então eu acho que aí temos um casal não escancarado, mas temos uma relação amorosa aí, inicial, de uma idosa com um rapaz. E a segunda crítica do filme é justamente a imoralidade da modernidade. Hoje em dia as pessoas querem ter sucesso, querem ter dinheiro e muitas apelam para golpes, para roubos, para furtos, né? Esse grupo que ele extermina aos poucos é um grupo que aplica golpes em aposentados, em pessoas, em famílias, né? Eles tiram tudo da conta deles. Ou seja, eles queriam dinheiro, não importa, os fins justificam os meios. Não importa o que faça, o que importa é ter grana, o que importa é ter lucro. O filme, de certa forma, ele critica a atualidade da gente. Quantas pessoas aí esquecem a ética, esquecem a moral, esquecem os bons costumes para ter fama, para ter dinheiro, para ter sucesso? O filme ele faz uma crítica para isso. Né? Pessoas que literalmente abrem mão de todo um conceito educacional, de todo um conceito ético, cultural,
foco total no dinheiro e não importa o que tenha que fazer para conseguir isso. Então o filme ele critica a modernidade, né? Essa urbanidade corrompida, corrupta, né? Esse mundo em que o dinheiro é acima de tudo, inclusive de vidas. Lucro a qualquer custo, não importa quantas vidas você destrua. O filme ele faz essa crítica. E aí o Adam, ele compara essas pessoas com as vespas que ele tem que eliminar. Aquela senhora que morreu era uma abelha, então ele, irado com isso, com essa situação, ele vai vingá-la, eliminando todas as vespas que ele vê pelo caminho, que são os corruptos. Inclusive ele elimina outras abelhas, que são os beekeepers, que fica tão irado. Então eu acho que aí, gente, talvez pela perspectiva psicológica, que o silêncio tem palavras, nós temos um romance aí de Romeu e Julieta, né? Só que o Romeu, em vez de se matar, ele vai aí vingar a morte da amada, né? E aí passa o cerol em todo mundo, né? Então eu acho interessante a análise psicológica desse filme, né? Essa relação amorosa que até então passa desapercebida, mas ela não deixa de ser importante para dar um contexto emocional ao Adam Clay, que fica totalmente transtornado com essa perda, né? Inclusive a ponto de botar a própria vida em risco, né? No final quase que ele morre. E ele carrega com ele o pote de mel que ele ia dar para Heloise, ele usa para matar não sei quem lá, né? Ou seja, ele carrega coisas, lembranças dela, então realmente essa mulher significou uma coisa para ele, a ponto de ele voltar ativa e destruir, inclusive, outros beekeepers. Então eu acredito que essa análise psicológica pode ser reservada nisso, nessa relação amorosa entre duas pessoas que, mesmo que no silêncio, elas se entendiam. A gente vê que o olhar deles é um olhar de compreensão, de amor, de companheirismo. Então, mesmo no silêncio, aquelas duas almas conversavam entre si. Muito bonito. Eu achei muito lindo a segunda vez que eu assisti. Então, a análise psicológica fica nesse contexto. O silêncio pode conter 1000 palavras. O sentimento pode ser manifestado através do gesto, da linguagem física. Você não precisa verbalizar 1000 palavras, né? O seu gesto, o seu ato de amor, como ele falou, o ato dela cuidar dele já é um ato de amor suficiente para que ele desenvolvesse por ela um afeto muito grande, né? Que infelizmente eu fiquei tão frustrada quando ela morreu, porque eu falei, gente, agora que o negócio ia engatar, né? Poxa, mas o filme é interessante isso, ele criticou a modernidade atual, as pessoas que fazem qualquer coisa para ter fama, sucesso, lucro, né? Inclusive prejudicar outras pessoas para ter uma mordomia, uma vida, né? de facilidades. Mas o mais importante, na minha humilde opinião, foi a relação afetiva desses dois, que fez com que ele voltasse ativa e não sossegasse até vingar a morte dela. Enfim, é isso, né? Eu achei que tinha que ter a segunda parte, né? Talvez dele lembrando quando ela ainda era viva, o que eles conversavam, mas eu acredito que não vai ter, né? Geralmente esses filmes são de um volume só. Bem, tá aí a análise psicológica, eu espero ter contribuído para vocês aí, esclarecendo a importância do silêncio em certas histórias de amor, né? Um beijo a todos, qualquer dúvida podem comentar.